medo, investigações e muitos avistamentos. Nas bacias do Congo, inúmeras pessoas juram que um dinossauro permanece vivo. Muitos nativos tiveram suas canoas viradas por uma criatura gigantesca, e até mesmo a comunidade científica voltou seu olhar para tais histórias. Seria possível um dinossauro ter sobrevivido até os dias de hoje? Ou tudo não passa da imaginação humana? O local é remoto, e se essa criatura estiver por lá, talvez iremos demorar muitos anos para registrá-lo. Não tire conclusões precipitadas sobre esse vídeo, pois algumas informações que iremos te apresentar irão bugar a sua mente. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a história de Mokele Mbembe, o último dinossauro vivo que supostamente viveria nos rios do Congo. São muitos relatos de avistamentos e alguns deles por parte de biólogos. Então já clica logo no botão do like para apoiar o nosso trabalho, e é rápido, de graça e é apenas um clique. Se ajeita no sofá, clique no like e vamos nessa! Final do século XVIII, Congo, África. No final do século XVIII e início do século XIX, homens que eram caçadores e viajavam ao redor do mundo estavam ganhando fama exponencial ao divulgarem seus diários que relatavam as incríveis aventuras em meio às diferentes selvas. Com o desenvolvimento marítimo, as viagens para locais remotos começavam a ganhar força, e foi exatamente assim que uma história sobre um enorme animal africano circulava em meio aos caçadores da época. Após visitar as bacias do Congo na África, muitos homens afirmavam que os povos que viviam ali sofriam constantemente ataques de uma criatura enorme que parecia muito com um dinossauro. O animal enorme virava as canoas dos pescadores e ele causava medo, mas não atacava mortalmente humanos. Alguns desses caçadores afirmavam terem visto o animal monstruoso, ou até mesmo que tiveram suas embarcações viradas por ele. Em 1776, a história foi dada como real, e o monstro em questão ganhou um nome: Mokele Mbembe. Um missionário católico de origem francesa voltava de sua peregrinação pelos rios que cortavam o Congo, e o que ele relatou foi impressionante. O missionário mostrou um desenho feito por ele de uma pegada que, segundo o religioso, era enorme, maior que a de um elefante. Em seus registros, ele provava que tinha percorrido milhares de quilômetros ao longo dos rios, visitando tribos e espalhando o evangelho católico, e em todas as tribos o relato de medo era exatamente o mesmo. De acordo com ele, os nativos contavam que ao menos uma vez ao ano eles avistavam um animal gigantesco em sua região, de pescoço enorme e corpo robusto, que nadava, mas também saía das águas e ficava um tempo na terra. O suposto animal teria virado suas canoas algumas vezes. A criatura causava muito medo, porém ela parecia se alimentar apenas de vegetação, pois nunca teria devorado nenhum ser humano, sendo que oportunidade para isso aquele monstro teve muitas vezes. Mas o relato que mais impressionou as pessoas estava por vir. De acordo com o missionário, algumas tribos que ele teria visitado estavam a quilômetros de distância, e ele só conseguiu percorrer tal perímetro pois estava a bordo de uma embarcação mais desenvolvida. Ou seja, essas tribos não se conheciam, nunca tinham tido contato uma com a outra, e o que elas relatavam sobre o tal animal era exatamente a mesma coisa. Como se a criatura nadasse ao longo do rio ao decorrer dos meses, visitando vários locais diferentes e sendo visto por povos distintos. Ele seria tão grande que poderia parar a correnteza do rio quando estava por perto. Por isso seu nome era Mokele Mbembe, que quer dizer algo como aquele que para o fluxo dos rios. O missionário francês não avistou o dinossauro, apenas presenciou pegadas do monstro. Ele ainda diz que antes de sair do território africano passou por 2 tribos na região de Camarões,
e elas também relataram avistamentos muito semelhantes ao que ele tinha ouvido dos outros nativos. Hoje, sabemos que Camarões fica a 928 quilômetros do Congo. O Rio do Congo é o 7º maior rio do mundo, com cerca de 4.700 quilômetros quadrados. Ele tem ligação com o rio Sanga, que é formado da fusão do rio Mamberé no rio Cadeí, que chega na região de Camarões. Isso explicaria o avistamento do animal por lá. Com suas histórias, muitas pessoas embarcaram em viagens com o propósito de registrar o animal. Anos se passaram e em 1939, um jornal alemão publicou uma reportagem de um caçador que teria ido ao Congo e supostamente o homem tinha presenciado o animal em terra, atacando hipopótamos sem se alimentar deles. Ao que tudo indicava, parecia uma luta territorial. O animal foi descrito como um enorme anfíbio que media entre 13 e 18 metros e que teria um pescoço alongado. Em 1979, um entusiasta de contos aterrorizantes de nome Eugene Thomas levou seu amigo e biólogo Sam para uma viagem à África, a fim de encontrar o tal monstro. Eles não avistaram a criatura, mas colheram inúmeros depoimentos de moradores locais que afirmaram que o animal realmente existia. Em 1981, o engenheiro espacial americano Herman Register, que também era encantado por assuntos de mistérios, patrocinou a sua própria expedição pelos rios do Congo em busca de Mokele Mbembe. Ele escolheu a região do Lago Tele por ser um local quase que inexplorado, e até então ninguém tinha procurado o monstro por lá. E foi nessa expedição que duas informações importantes vieram à tona. A primeira foi uma filmagem que mostrou algo no Lago Tele, que muito se assemelha ao pescoço do monstro. E a outra foram relatos de alguns nativos que encaravam o animal não como um ser físico, mas sim espiritual. Eles acreditavam que era uma criatura mítica que nadava nos rios e se deixava ser vista uma vez ao ano, ou até mesmo um fantasma animal que protegia as aldeias de ataques de homens brancos. A imagem do animal estampou os jornais da época e a história ganhou ainda mais força. Em 1986, um biólogo holandês foi até o Lago Tele e afirmou ter avistado a criatura e que tudo era real, porém não houve nenhum registro fotográfico, pois ele alegou que perdeu tudo durante uma tempestade tropical. No início dos anos 2000, mais precisamente em 2001 e 2002, as conhecidas emissoras de TV BBC e National Geographic foram atrás do suposto dinossauro e produziram matérias e documentários, e com isso, mais imagens do animal surgiram. A comunidade científica contemporânea afirma que tudo não passa de especulações e imaginário humano, e que um animal extinto há mais de 65 milhões de anos não poderia estar vivo nos dias atuais. Comunidades de internautas que defendem a existência de Mokele Mbembe falam sobre a hipótese dele não ser um dinossauro, mas sim uma espécie desconhecida pela humanidade. Se Mokele Mbembe é um dinossauro, uma espécie de animal desconhecida, um fantasma, um ser mítico, nós não sabemos, mas a população de tribos locais não ganham nada afirmando essa história ao longo dos anos. Pelo contrário, no início de tudo, elas só perdiam com isso, pois quanto mais visitas de homens brancos em áreas remotas, mais doenças eram disseminadas por eles nessas tribos. E o fato de aldeias que não se conheciam acreditarem ter visto o mesmo animal inúmeras vezes nos mostra que há muito mais mistério em nosso planeta do que o conhecimento que a humanidade moderna pensa possuir. Me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre o Mokele Mbembe e se você possui alguma outra informação sobre essa criatura. Não deixe de compartilhar conosco aqui nos comentários. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito ou inscrita e muito obrigado por assistir. Fui!